Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate, que hoje vai discutir a repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal em manter o senador Renan Calheiros como presidente do Senado, porém impedindo o senador, que é réu no STF, de exercer a presidência da República. Essa decisão do STF causou aí um terremoto, tanto ou maior do que a mais nova lista de delação da Odebrecht, a empreiteira que está, entre outras empreiteiras também, envolvidas na Operação Lava Jato, cujo presidente, Marcelo Odebrecht, está ainda preso por conta desses escândalos de corrupção que assolam o nosso país. Cada dia é um escândalo envolvendo mais políticos, isso não surpreende a alguns. Já há novos políticos agora do governo, né? O governo Temer começa também a balançar os seus alicerces. O nome do próprio presidente, Michel Temer, foi citado na última delação de um executivo da Odebrecht, que mantinha um departamento de operações, que era justamente o departamento de propinas da empresa, que servia para abastecer todos os políticos, independentemente de ideologia, de lado que eles estivessem ocupando. João Vilela, é importante que você participe hoje do programa, porque você, como advogado, é um cara que conhece, além da sua ocupação profissional, que você é um empresário, você também conhece um pouco do direito. Eu queria saber de você, essa decisão do STF, ela não deixa a justiça com menos credibilidade perante a opinião pública? Sempre deixa, mas temos que entender que o STF é um tribunal político. Ele é indicado pelo presidente da República. Então, quando o ministro... Que já está errado, desculpa te interromper. Já está errado. Já está errado. É um sistema também que é utilizado em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas é um sistema realmente muito estranho. Primeiro que a pessoa não é de uma carreira, por exemplo. Porque na minha concepção, o ideal para um Supremo Tribunal... federal, que é algo, Corte, é algo que maior da justiça ali, aquelas 11 pessoas... São os guardiões da Constituição, né? Guardiões da Constituição que têm regalias mil, que o mundo é outro, são superiores a qualquer outro mortal, eles estão acima dos deuses juízes, né? Eles estão acima de qualquer um, segundo eles, né? Pra gente sabe que não é, mas eles se acham. Deveria vir da própria carreira da magistratura do Ministério Público. Deveria sair dali os nomes, conforme a pessoa teve uma carreira digna, realmente com qualidade. Esses nomes deveriam sair da própria eleição dentro do Poder Judiciário, de uma forma transparente e por mérito, por qualidade. Pessoas que tenham realmente total qualidade na sua área de julgar. E capacidade, e atualmente, infelizmente, público de ficha limpa, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas ali você chega num ponto que é muito assustador, porque um presidente da República, ele indica quem ele quer. Exatamente. Vai ter ao seu bel prazer, né? Tem uma sabatina do Senado, mas ninguém nunca foi, sabe? Ninguém nunca foi barrado. E a Constituição é clara, que não precisa nem ser advogado. Veja, tem ali ministros que não conseguiram, tentaram... Não passaram na OAB? Não, passaram na OAB. Todos estão hoje, passaram. Teve casos de médico, já tempos remotos atrás, teve casos de médico sendo ministro do STF. Mas aí parece que na ditadura militar. Sim, mas você vê o absurdo. São as aberrações dos Mas regimes. teve caso de ministros atuais que tentaram por várias vezes passar um concurso da magistratura de primeiro grau e não conseguiu passar. Claro, primeiro grau que é a entrada, mas não conseguiu passar. Várias vezes tentou-se e não conseguiu. Mesmo provas da OAB, teve ministro que não passou na primeira, passou na segunda, mas com dificuldade. Teve que fazer uma revalida. Então, não tão assim... Tiveram excelentes nomes também, de se falar que tem muita gente capacitada. A própria ministra presidente hoje, Carmen Lúcia, é uma pessoa extremamente capacitada, extremamente correta, mas é um tribunal político. É um tribunal político. E que vai julgar de acordo com as convicções e de acordo com o cenário político. É verdade, né? Que é para evitar... A palavra que eles usam hoje é pacificação. Pacificação, você pode entender como negociação. Então foi uma negociação. Olha, Renan, nós vamos te dar uma parte aqui, você continua presidente do Senado, e nós fatiamos. Aconteceu com a Dilma. O fatiamento do Lewandowski fez com a Dilma foi justamente isso, vamos pacificar. Olha,
Vamos tirar, mas não vamos tirar os direitos políticos. Exatamente. Né? Nós vamos mas aí, João, impeachment. Deixa, aproveitando que estamos... Termina. Não, só para ter uma ideia, é mais ou menos o seguinte, tem uma placa lá, proibido pisar na grama e proibido e fazer piquenique, por exemplo. Pisar na grama não pode. Eles fatiam e falam, fazer piquenique, tá dizendo fazer. Então pode. O da Dilma foi exatamente isso. Ela sofreu um processo de afastamento, ela sofreu um impeachment, e ela não teve os seus direitos cassados. A lei é muito clara na Constituição. Será cassado os direitos. Não é ou, né? Na Constituição está escrito e. Não é ou é facultativo, se um dia vocês quiserem. Ninguém fala isso. Está muito claro. Aliás, é tão claro esse fatiamento que teve da Dilma, que nós vamos falar até desse fatiamento que teve agora novamente para o Renan, que já foi pergunta de provas da OAB, e quem respondeu que podia separar um do outro... Podia fatiar, errou. Errou! Então, quer dizer... É surreal, né? É algo que assusta. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, João. Há circunstâncias que levaram o caso a ser julgado pelo pleno do STF 48 horas depois do Renan não ter cumprido uma decisão judicial. No Brasil, eu costumava ouvir que duas coisas davam cadeia. Descumprimento de decisão judicial e não pagamento de pensão alimentícia. Agora parece que só não pagar pensão alimentícia é que dá cadeia, porque temos aí um cantor sertanejo famoso que está preso porque não pagou a pensão alimentícia. E o senhor Renan Calheiros não recebeu oficial, se recusou a ser citado, não cumpriu uma decisão judicial. Daí que eu te pergunto, o STF não devia ter sido mais duro no caso do Renan? Veja, primeira coisa, Guto... Porque ele foi desmoralizado. Foi desmoralizado. Pela notícia que saiu no O Globo, saiu na coluna no jornal O Globo, que o Renan recebeu uma ligação de um ministro do Supremo e falou para ele não assinar. Então ele saiu no jornal O Globo. Então, segundo o jornal O Globo, o presidente do Senado foi orientado por um ministro do STF. É um absurdo completo. Que beleza. É como se o juiz falasse assim, olha, foge que cidadão, cidadão, não assina, a polícia que é melhor. Tá? Sensacional. Saiu no O Globo. Se é verdadeiro ou não. Foi na coluna do Anselmo Góes? Eu acredito que sim. Esse foi um ponto. O segundo ponto, primeiro que não é crime você não assinar e fugir do oficial de justiça. Não há um crime exatamente nesse mesmo ponto. Oficial, eu sou oficial, eu venho citar você, João Vilela, você pode se declarar, não quero ser citado? Porque ele vai dar-se por citado. Eu não quero assinar. Tudo bem, não assina. Ninguém vai obrigar você a assinar nada. Mas você está citado à sua revelia. Já foi citado. Ele foi citado. O Renan Calheiros foi citado. Ele foi citado. Na realidade, ele não quis assinar, ele se negou a assinar. Tudo bem. Ele estava lá, é um desrespeito, na minha opinião. O oficial de justiça é um longa-manos do juiz. É a justiça ali, é o representante da justiça. É a mão longa do juiz, ele é o juiz na rua, que está ali para uma ordem do juiz que tem que ser cumprida. Não cumpriu. É um desrespeito, na minha opinião. É um desrespeito. Não é um crime. Veja, não é um crime. Ele foi muito bem orientado. Esse pessoal tem núcleos jurídicos colossais. E quando ele foi orientado a isso, pode ter certeza que ele já sabia que ia ser fatiado. Quem não sabia era o Marco Aurélio, que tinha certeza que aquilo ali ia dar nesse ponto. Tanto é verdade que ele se surpreendeu... Mas foi uma decisão também política do ministro Marco Aurélio? Também. Da liminar? Também. Porque a liminar ali também... Vamos explicar, antes da gente continuar no papo, João, acho que é importante explicar para o nosso telespectador. Liminar é uma decisão provisória que qualquer juiz concede quando alguém entra com algum pedido. Mas tem está se sentindo... Então, aí como você, como advogado, dá uma esmiuçada nisso aí para o nosso telespectador entender. O grande problema ali, que eles entenderam que não era o caso, era o periculum in mora. Bom, por quê? Porque ele estava na linha de sucessão, presidente da República, eles entenderam que ele sofre uma ação penal. Ele se tornou réu no STF. Ele se tornou réu numa ação penal. Então, o presidente da República, a Constituição diz claramente que não pode estar sofrendo uma ação penal para entrar no cargo de presidente da República. Basicamente é isso. E ele foi... Ele não poderia estar na sucessão. Tá? Ele não poderia estar na linha ali, porque sucessão. Presidente, agora, não temos o vice. O que consta, vou explicar. Mas tem o da Câmara, primeiro é a Câmara. Tem o presidente, Michel Temer. Não temos mais o cargo de vice-presidente. Sim. Porque ele era o vice e aí assumiu com a retirada da presidente Dilma.
por um processo legal e constitucional. Fatiado, mas na sequência, Rodrigo Maia. Isso. E na sequência, Renan Calheiros. Essa é a sequência. E depois Carmen Lúcia. Depois Carmen Lúcia. O que se fez foi um arranjo para se tirar Renan dessa linha. Veja, nessa linha... E manter Na realidade, esses cargos são todos provisórios do presidente da República. Porque o vice não. O vice tem uma outra função. Por exemplo, se falecesse a Dilma e o Renan tivesse como vice, o Michel Temer como vice, ele entraria no lugar da Dilma. Os outros cargos, como presidente da Câmara, do Senado e do STF, se for antes de 2 anos, passa por outra regra. Você vai ter novas eleições. E se for após 2 anos, eleições indiretas. Então, se por acaso o Michel Temer morre agora... Se o Conde Drácula morre... Se ele falecer, por exemplo... Não sei. Difícil. Pode ter muitas vidas. Verdade. Se ele falece agora, teria que ter uma eleição indireta. O Congresso se reuniria e faria uma eleição indireta. E aí quem seriam os candidatos? Quem quiser, inclusive fora do próprio parlamento. Pode ser quem quiser. Guto Brito pode ser candidato. Para presidente. Estando afiliado a um partido, teve aquela questão toda... Pode ser candidato e vai ser votado nisso. E aí a votação é feita pela Câmara indicou agora essa e semana, pelo Senado. Se juntaria o Congresso Nacional... Não teve ainda esse caso para a gente analisar mais firme. Tivemos as eleições indiretas na ditadura militar. Era colégio eleitoral. Era outro formato, né? Mas se juntava a Câmara e o Senado para se eleger os candidatos mas era indiretamente. outra situação. Eram outros tempos. E outra Constituição. Então, essa é a questão. Então eles fatiaram, separaram um do outro para dizer, olha, você continua no Senado, um acordo, uma negociação. É a tal da pacificação. A palavra hoje usada no STF é pacificação. Quem não entendeu isso foi o Marco Aurélio, que não tinha o perigo em mora. Por que não tinha o perigo em mora? Porque ele não era o direto na sucessão. Teria que ter o Rodrigo Maia antes, para passar no meio do caminho, para depois chegar no Renan. Se, por exemplo, o presidente Michel Temer morresse, assumiria Rodrigo Maia... E aí, se Rodrigo Maia... Interinamente. Se Rodrigo Maia tivesse que fazer uma viagem, aí Renan, e aí que estaria a saia justa. Isso, aí estaria já saia justa porque ele estaria cumprindo a República. Mas o interino não é a mesma questão. Ele não se torna presidente, ele está lá só interinamente. Nós temos um caso muito parecido agora com Ribeirão Preto, na linha sucessória. A prefeita foi presa. Mas perdeu o cargo já? Não. Ela continua prefeita. Continua prefeita. Não renunciou nem perdeu o cargo. Porque não teve trânsito em julgado. Então, continua lá. O presidente da Câmara foi afastado por corrupção. Que beleza. E aí o vice pediu a renúncia. Ele pediu para sair, renunciou. O vice renunciou. O vice-presidente, o vice-prefeito. Então, o que aconteceu? Ficou uma lacuna. A próxima pessoa no cargo ali, na realidade, seria quem? Seria a atual presidente da Câmara. Só que ela é interina, ela não pode assumir. Então ficou um vácuo no meio do caminho que não tem prefeito nenhum. Então ficou o secretário lá... Mas aí a Câmara não deveria se reunir, a Câmara de Vereadores então, não deveria ninguém se sabe reunir. o que fazer, porque ficou uma lacuna que nunca aconteceu. Uma lacuna legal. Lacuna legal. Nesse caso, não entra no município a figura do representante judiciário? Do judiciário, não. Eles até fizeram uma consulta e não chegou nesse ponto. O grande problema é esse. Nós temos pessoas mais importantes do que outras no Brasil e não deveria ser assim. Nós estamos discutindo o cargo. O cargo de presidente do Senado. Nós não estamos discutindo Renan Calheiros, pessoa que cometeu um crime de peculato. Ele recebeu dinheiro de uma empresa para pagar despesas da filha. Peculato é um nome que parece interessante, mas é um nome que se dá a quando um funcionário público ou uma função pública, que é o caso dele, ele tem uma função pública, desvia dinheiro público. Olha quem a gente coloca como presidente do Senado. Ele é réu numa ação de peculato. O nome peculato vem de pecúnia também. Pecúnia é dinheiro. Né? E pecus do latim, se a gente quiser, questão da história, do problema, né? Por que peculato? Porque vem antes de existir o dinheiro. Era gado. Pecus é gado, por isso é pecuária. Então a origem da palavra vem de gado. Ele desviou o gado do dinheiro. Ele abriu uma cerca ali e desviou o gado. Ele desviou o gado, exatamente, do povo.
Porque esse dinheiro do governo não existe, é dinheiro do povo. É nosso dinheiro. É nosso né? dinheiro. O dinheiro só chega no governo via iniciativa privada. Não existe dinheiro público. Ele se torna público. E via impostos também, né? Por quê? Por isso sai das pessoas, sai do meu, do seu, e só sai das empresas privadas. A gente tem que entender que todo o dinheiro público sai das empresas privadas. Por isso que é imposto. Por isso que é imposto, não é facultativo. E esse imposto, que não é facultativo, foi que não dá para desviado, fatiar também esse imposto. Foi desviado por esse cidadão que hoje tem um poder acima de qualquer um. Seria o Renan Calheiros o presidente de fato do Brasil? Não, ou Michel Temer é uma personalidade que articula muito bem? Ele tem um poder enorme, sem dúvida nenhuma. Ele provou que ele tem um poder enorme. Ele pelo menos é mais poderoso que o judiciário. Que todos, né? Que todos. Que o legislativo, que o judiciário, que tudo mais. Ele tem um poder enorme. Ele está acima de Eduardo Cunha, Agora, então. o que a gente tem que lembrar... Ele está acima de Eduardo Cunha? Claro, Eduardo Cunha está preso. Porque Eduardo Cunha também teve uma situação bem parecida. Bem parecida, mas não igual. Porque ele era o próximo na sucessão. Realmente ali havia o perigo Mora. E aí o Teori Zavascki, que pediu o afastamento do Eduardo Cunha, são duas coisas. O Eduardo Cunha estava manipulando para não sofrer um processo ali dentro. Ele estava usando o cargo. O cargo para fazer isso aí. O Renan aparentemente não estava. Mas você acha isso, que o Renan não... Não, estava, mas não tão descaradamente. Ele é macaco mais velho. Ele é refinado, Renan Calheiros. Lembrando que o Renan Calheiros está aí desde a época do ex-presidente Collor, né? Se a gente lembrar de 2007, o Renan saiu. Renan, presidente do Senado, Ele renunciou. Ele renunciou e voltou nas mãos do povo novamente. Será que a sociedade não está muito errada? Mas aí não é necessário rever essa lei? Não é só a lei. Olha, porque se você renunciar, você todo pode poder renunciar, emana do povo. mas você não pode se candidatar nas eleições imediatas. Claro que deveria, mas todo o poder emana do povo. E o povo não está sabendo julgar essas pessoas. Porque alguns entendem, inclusive, que no curral eleitoral dele, que o nome é curral, vão voltar o boi de novo. Vão voltar o boizinho de novo, que ele gosta de boi, né? Pecúnia, peculato. Ele tem muito, isso, muito, muito é um raciocínio lógico até, né? Né? Ele tem o curral eleitoral dele, que são aquelas pessoas que votam nele. O que se entendeu, vários analistas entenderam, é o seguinte: olha, para os eleitores dele, mostrou que o cara é um cabra macho, um cara corajoso, que enfrenta todos e todos. Com o Renan não se mexe. Que não vai receber oficial de justiça nenhum, né? Desses carinha que vão chegar lá. Isso é pro povo. Lembrou os coronéis de Gabriela, Isso né? é pro povo, entendeu? Isso é pro povo. Quer dizer, só nessa questão já é algo assustador. Assusta muito os pareceres do Supremo Tribunal Federal. A gente se assusta, por exemplo, o Marco Aurélio fez algumas coisas incríveis, mas o Celso de Mello mudou o seu voto agora no meio do caminho. O Dias Toffoli, que o nome deveria ser Adias Toffoli, né? Porque ele adia sempre a questão. Ele pediu vistas novamente? Pediu vistas por um processo que justamente como gerou nesse aí. Que raio de vistas é essa há tanto tempo? O que ele quer ver de novo, né? Pois é, ele não tem noção do que ele não viu quando deveria ter visto. Vistas é importante, que a pessoa ficar numa dúvida, tá? Mas logo em seguida tem que falar, olha, fiquei, mas que dúvida que ele tá? Sabe, essa questão do prazo do judiciário, nós temos que mudar muita coisa no judiciário sem dúvida nenhuma. Existem muito bons juízes, existem juízes muito corretos, a grande maioria, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma, que ainda o poder mais limpo é o judiciário, é o poder mais limpo. Você tem essa convicção? Tenho. É sujo, mas é o mais limpo. É o menos sujo? É o menos sujo. Não tenha dúvida que tem muitos juízes, principalmente em primeiro grau, tem muita gente correta, muita gente. Agora, quando vai subindo a escada, a coisa vai complicando normalmente. Esse é o grande problema. Nós temos que tomar um cuidado que o país chegou num ponto que ele está extremamente fragilizado. Essa história do Michel Temer pedir dinheiro, eu não tenho a menor dúvida que ele, como presidente do PMDB, ele pediu para o Odebrecht. Mas não só ele. Todo mundo que está ali, não tem um presidente de partido, garanto para você, que não tenha ido pedir. E não existe uma prefeitura nesse país que não tenha sido pedido um caixa 2, porque eles não podem fazer, porque a empresa é concessionária, permissionária, ou tem algumas coisas que a lei não permite doar em campanha, na época que podia empresa. Nós estamos falando de, essa última eleição não pode mais doar empresa. Mas nas outras? Mas nas outras, estamos falando das outras. Eu duvido de algum lugar nesse país
que um presidente de partido não tem ido lá para achar o chapéuzinho na empresa, e a empresa falou assim, mas o que eu vou ganhar? Então, nós vamos fazer uma ponte não sei aonde, lá na nossa divisa, não sei de onde, vou ter uma verba que vai fazer isso, e você vai poder cobrar XYZ, nós vamos fazer uma licitação ali que vai se encaixar diretamente para você. Mas eu não tenho a menor dúvida. Porque sempre foi assim. E é nas obras que dá para se desviar dinheiro. Normalmente são nas obras que se desvia o dinheiro. Porque todo dia que você vê lá qualquer coisa, uma lombada lá, 70 mil reais, fala, mas de onde saiu isso? Pega um diário oficial. Nós tivemos uma cidade aqui na nossa região, São Vicente, que não sei longe, foram gastos milhões com livros de robótica. Saiu no diário oficial, não estou inventando nada, saiu. Onde tem uma escola de robótica em São Vicente? Que professor que é de robótica em São Vicente? Uma cidade pobre, arrebentada. Não é pobre, é rica, pior é isso. Mas arrebentada, com a população sofrendo. Sabe, tudo bem. Em Santos nós tivemos as muretas de... A mureta, se quem olhar aquelas muretas ali na praia, na orla, eu fui lá ver. Mas você viu o orçamento Eu não vou nem discutir o mérito do orçamento, porque eu não vou ter capacidade técnica. Eu achei muito. Mas eu achar como cidadão uma coisa, o que vai ser feito... Não, estamos falando como cidadão, porque mas salta a obra em si, quando foi colocada, só foi colocado um pouco de argamassa, vendo um encaixe. Ali nós temos a mureta da orla, para a gente ter uma ideia melhor, a mureta da orla, e você encaixa aqueles círculos, aquele desenho que é referência em Santos, e eles encaixaram aquilo e colocaram um pouquinho de argamassa. Se você der um chute ali, cai. É próprio para cair. Aí veio uma claro, onda um pouco mais forte. Se ali fosse mais bem feito, quisesse, para durar, então olha, eu exijo que você faça com arame, com ferro, para ser de uma coisa robusta, que amanhã tiver uma ressaca que vai impactar aguente, coloque pedras ali na região, faça um quebra-mar, faça alguma coisa. As obras são feitas normalmente para dar problema. Em São Vicente nós temos um problema crônico de ponto de ônibus assassino. E como, né? Porque ali, quem viu os pontos que já caíram, eu tive um professor, inclusive, de direito civil, que ele foi uma das vítimas desse ponto de ônibus assassino. O último, o anterior... Não, faz bastante tempo. Faz mais de 7 anos. Então esse é um problema... É uma saga. Não, ele continua, é o mesmo tipo de ponto, é concreto ali, e tem 2 ferrinhos, mas são ridículos. Até que o ônibus bateu o retrovisor e caiu. Não foi uma batida. Estava encaixado, né? Tá encaixado. Ali, se ventar um pouco mais forte, cai. E continua tudo a mesma coisa. As pessoas ali se abrigando num tempo, num transporte público. Aliás, eu falei outro dia para você aqui, eu não seria muito bem visto se eu fosse realmente mexer na parte... Se eu fosse prefeito de Santos, que eu ia privatizar quase tudo. Eu ia evitar ao máximo você ter contato. A intervenção do Estado. Mas tem que ter uma privatização muito bem feita, muito transparente. Porque a privatização também tem muita picaretagem. Lógico. Nenhum regime aí mas 100%. Transporte público, seguro. Lixo, saúde, educação. Também, mas alguns lugares com transporte público e lixo, a gente tem que olhar com lupa. Porque é onde muita coisa acontece. Transporte público, principalmente, porque você não tem muito controle da passagem. Como uma mensurar as coisas? E aquele dinheiro, entra muito dinheiro O lixo é a mesma coisa. Né? E lixo muito próximo a isso. O controle de você fazer isso, os vereadores são muito falhos nesse ponto. Hospitais também são muito relegados. Então é difícil você controlar exatamente. Vamos voltar no começo do teu raciocínio. O povo, quem vota em Renan? Por que vota? Porque tem algum interesse... E aí a gente usa o exemplo do Renan para... Para todos. Exatamente. Enquanto o povo não mudar o raciocínio, vai continuar isso. Porque eles se elegem por meio do voto. Se houver fraude, mas é um meio legal. Eles são eleitos assumem um mandato popular. Enquanto isso não mudar, como é que você acha? Primeiro, o dinheiro sempre manipulou muito a eleição. Grandes somas gastas de dinheiro em eleições. E não é aqui no Brasil, é em todo lugar. No mundo inteiro. Em uns lugares mais, outros menos. Exatamente. Mas esse controle que sempre aconteceu, na Europa acontece muito e acontecia ainda mais. Quanto mais o povo é instruído e educado... Tem educação. Tá? A instrução, a educação, quanto mais o povo tem isso, menos acontece de você ter... Pode notar, países desenvolvidos, eu não conheço um país desenvolvido, que você
não teve um grande impacto de educação. Me conte um que é na história da humanidade que o país tinha uma educação forte. Que o país era o país era um país grande de ignorantes, né? Exatamente. Eu não conheço nenhum caso. Havia história na União Soviética. Mentira. Mentira. Cuba a mesma coisa, sabe? Não tem a mesma... Ah, mas o cara é alfabetizado, mal é mal. Médico de lá é o paramédico qualquer outro lugar. Tanto é que você não consegue fazer um revalida aqui. Com todo o respeito ao povo cubano, que merece respeito, porque ele é explorado. E lá eles ensinavam a teoria marxista-leninista, né? Sim, você não tinha o outro lado, né? Você então, não tem o outro lado. Isso não é educação. Mas eu não conheço país no mundo, eu não conheço, Guto, país no mundo, que você tenha o trabalho e a educação e não tenha um resultado, um país menos corrupto, mais eficiente, com mais prosperidade. Nós temos hoje um país, que é o Brasil. Nós temos que fazer várias reformas. Eu acho que até essas reformas, a gente pode até depois conversar, que está muita gente gritando, da Previdência, por exemplo. Ah, vai quebrar o país se não fizer a Previdência. Já falamos aqui com o Antônio Carlos sobre isso, fizemos um programa especial. Não é bem assim. Não é bem uma verdade. Então nós temos que mudar muita coisa nesse país, porque as pessoas não conseguem saber se é verdade ou não. Olha, eu vou ter que agora trabalhar 49 anos, peraí, fazer a conta, eu entrei com 16, peraí, eu não vou me aposentar nunca. Né? Aliás, os memes na internet estão demais. Sim, eu vi o interessante até agora que devia ser 85 anos e a pessoa se aposentaria se ela fizesse um duplo mortal carpado. Eu vi uma, mas a gente vai entrar no break. 85 anos, está aposentado. A gente vai chamar o break, mas antes eu vi uma que é uma múmia egípcia entrando para fazer um exame de imagem e aí ele finalmente vai conseguir fazer a minha, não é endoscopia, o exame de imagem. Eu vou lembrar na volta. Eu sou péssimo nessa parte. O TV com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Em 2017, Reinvente-se! A terra inteira Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o DJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. TV com Debate já está de volta hoje com João Vilela discutindo a decisão do STF
que manteve o presidente Renan Calheiros como o presidente do Senado, mas o impediu de, num caso de afastamento, impedimento de Michel Temer e Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele assumir a presidência da República. João, você falou que todo poder emana do povo. Como que o povo, que as pessoas, a gente que paga imposto, a gente que tem que pagar imposto e não tem segurança, e tem que pagar um segurança na rua, no prédio, a gente que paga imposto, mas que não tem uma saúde adequada, que tem que pagar um plano de saúde, a gente que paga imposto e que não tem a justiça sendo feita em relação à violência e a outras coisas que nos atingem, como que o povo pode resolver e mudar para melhor Tem algumas regras que a gente poderia utilizar, que não são minhas, são mundiais, de filósofos que realmente concretizaram a democracia. Não da forma que era na Grécia, mas a democracia moderna. Montesquieu, por exemplo, foi um filósofo francês, que ele explicou que tem que ter alternância do poder. Então, primeira coisa, não votar em político profissional. Então, nós temos que ter uma cartilha, uma educação política para as pessoas. Primeira coisa... Isso deveria, então, desculpa te cortar, ser feito na escola. Isso é uma instrução. Isso é uma instrução. Mas deveria ser feita na escola? Talvez na escola também. Mas é uma instrução que o povo tem que ter. Porque as pessoas não sabem. Aparece na época de eleição fulano falando tão bem, tão bonito, tão bacana, parece que o cara é tão legal, aquela propaganda tão bem feita, tudo tão bem bolado, que o cara diz isso, diz aquilo. Ele está sendo um estelionato político? Sem dúvida. Nós temos estelionatários políticos renomados clássicos, aí no país. Famosos. Muitos. Pessoas populistas, normalmente. Nós sempre tivemos a questão do populismo, que sempre agrada. Veja Venezuela, veja esses países que acontecem tantos esses problemas, que ainda são eleitos, reeleitos de novo. Fernando Collor, o líder dos descamisados. Sim, mas são populistas. O próprio... todos que aconteceram. Lula, na realidade quase todos. Fernando Henrique não. Menos porque ele só entrou por uma questão de um golpe de sorte. Se ele fosse candidato a presidente... Um golpe de sorte. De sorte. O próprio Michel Temer também foi um golpe de sorte. Que na verdade ele, como ministro da Fazenda do governo Itamar, liderou e ele teve uma a questão da luta contra a inflação e aí o que o levou o grande problema dele, segundo mandato. Todos eles, o problema é o segundo mandato. E foi no governo Fernando Henrique que se votou e se aprovou a reeleição. Ele quis porque quis esse segundo mandato. Tem um segundo e nessa mandato. hora o cara é presidente. Você acha que as empresas não vão querer aderir? Olha, fulano é presidente, está me pedindo, vou lá e dou Mais dinheiro. 4 anos. Lembra que a empresa, ela visa lucro. Esses bancos que estão fazendo tudo isso aí, eles visam lucro. Veja, eles querem um presidente que não vá tirar o dinheiro deles. Que não vai causar problemas, E não vai causar problemas. Então eles querem uma pessoa... A previdência social, o que ninguém tem, esses 170 bi de prejuízo, não é bem assim. O que você paga, o que eu pago, não está dando prejuízo para eles não, de forma alguma. Está dando lucro, é superavitária. O problema da Previdência, voltando a essa questão que envolve banco, que envolve tudo isso aí, é que você tem 30% da DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que foi votado agora, que você não poderia mexer nesse dinheiro da Previdência, 30% é mexido. Para quê? Para pagar legalmente, tá? Não é errado. Não é errado. Errado é, mas é legal. Foi aprovado, né? Foi aprovado. Para pegar esse dinheiro que você sai da Previdência, 30% é para pagar banco, juros da dívida do governo com banco. Ou seja, que não é tão... o governo vai lá, pega o empréstimo com o banco e garantia... Aí você tem uma outra parte da Previdência que também dá prejuízo, que é funcionários públicos que ganham acima do que eles pagaram. Alguns pagam muito e recebem pelo que pagaram, mas alguns recebem muito mais em menos tempo do que pagaram. E aí a gente tem o aparecimento de uma nova casta que não é igual... Que é diferente. Na regra, tanto é que tem a parte geral e a parte especial. Opa! Por que especial? Aí tem alguns casos também de profissões que você se aposenta com um tempo menor. Por uma série de questões. Insalubridade, periculosidade. Aí então, tudo bem. Então, depende do caso. Tem casos que já não são mais, tem outros casos que são e não entram. Tem um monte de desvios nesse meio do caminho. E aí tem o assistencialismo. Aí nesse meio do caminho tem aquele cara que nunca contribuiu.
Aí o pescador artesanal, a pessoa da parte rural, o trabalhador rural, que vai receber um salário mínimo sem ter nunca contribuído. Se é justo, se não é uma outra discussão. Perfeito. Nós estamos falando que se o negócio da... Mas isso desequilibra. Desequilibra totalmente. E um desvio ainda no meio do caminho. Além de tudo isso, ainda tem um desvio. Sem contar que a nossa Previdência unificada, ela foi utilizada, o dinheiro, várias vezes, de várias formas. O que é Previdência? Antigamente tinha o fundo da profissão. Então, os ferroviários tinham o fundo deles, os bancários tinham o fundo deles. O bancário ainda consegue ter uma separação. Foi aí o erro, pequena. não foi? De não se ter uma caixa para todo mundo. Tá, mas aí se são formou, todos iguais. Formou. Na época da ditadura, o Rio Niterói foi feito com o quê? Com dinheiro da Previdência, tirou o dinheiro. Então, vários governos tiravam dinheiro da Previdência e falaram, no futuro que se dane. Isso vai funcionar agora. Preciso fazer agora e o O dinheiro pessoal se está ali. aposentando cedo. Então, nós temos que mudar esse sistema, que é um sistema muito errado. Eu não sei, a minha ideia é tão... quando eu fiz Previdência... na faculdade de Direito Previdenciário, não entrou nunca na minha cabeça por que você não recebe proporcional, que nem qualquer seguro, lógico, matemático, simples, proporcional ao que você contribuiu. Ah, bom, mas podem ter acidentes no meio do caminho, você ter uma doença, ter algum problema, bom, tudo bem, mas daí tem um fundo reservado, que proporcional, matematicamente você consegue calcular, como um carro que você faz um seguro, alguns batem, alguns não batem. Mas se você bater de propósito, você não tem o seguro. Então, se você cortar o dedinho de propósito, você não vai ter o seguro. Não é o caso do Lula, porque é diferente o sistema dele. Ele não poderia ser presidente da República, não é aquela história que o pessoal conta também. Mas, só para ilustrar, eu acho assim, você quer se aposentar com 40 anos, começou a trabalhar aos 20, quanto você tem que pagar por mês para fazer isso, recebendo tanto no final? Pô, poderia. Claro, você pode colocar um limite de idade mínima, para ficar uma regra, e eu acho que 65 não é tão fora da referência, que é uma questão mundial. 65 anos, a pessoa é jovem hoje. Ela consegue ter uma vitalidade muito grande. A questão não é nem a idade mínima. A questão é proporcional ao que você está pagando e que você vai receber. Eu quero pagar muito, quero receber muito. Tudo bem. Eu estou pagando, né? Tô pagando. Eu estou recolhendo esse muito para depois Exatamente, receber mas não é muito. essa a conta. Tem uma palavra na Constituição que eu acho que aí acaba com tudo. Porque certas palavras são bonitas. Para melhor ou para pior? Para pior. Porque são palavras bonitas, que ninguém vai ficar contra aquilo. Porque, por exemplo, essa da Previdência chama-se solidariedade. Quem não quer uma solidariedade? Quem não quer ser solidário? Quem não quer né? ser solidário? Essa palavra vai deixar sua contribuição, seu rendimento de aposentadoria menor. Porque você está sendo solidário com outros. Ah, mas eu não quero ser solidário, eu quero receber o que eu paguei. Sinto muito. Você foi solidário. Então, essas palavras... Compulsoriamente. São palavras totalmente desarrazoáveis em termos legais. Nós vamos pensar em lei. Solidariedade não é uma palavra que você se colocar na lei. E que é Porque é muito vago. E é uma vertente do legislativo para o populismo, né? Claro. Vamos aqui fazer Claro, um arranjo Claro. e mostrar que estamos todos no mesmo barco, só que os Claro. políticos não, né? Toda essa parte do populismo é o que estraga um país. Vide os países que estão com problema. Na África, por exemplo, na Venezuela. Países que são complicados tecnicamente por causa do populismo. Na própria Europa, para dizer que a gente não fala só... A Itália, Claro. a Grécia, Claro. a Espanha ficou um pouco assim. Esses jogos mundiais, essa Copa do Mundo, todo mundo falava. Isso vai dar problema. Isso é populismo, é o pão e circo que houve em Roma. Historicamente, você quer falar historicamente, isso aconteceu em praticamente todos os países do mundo. Mas Lula e o PT conseguiram usar isso. Eles trouxeram uma Olimpíada Então, pro Brasil. como está o Pro Rio de Janeiro agora? continente- Onde teve a Olimpíada? Tá bom? Então, A mas Copa o do legado, Mundo mas teve. o último, Que legado nos é últimos esse? dias foi feita uma reportagem, eu assisti uma reportagem de que houve foram aprender com as experiências, o legado do Rio de Janeiro em relação Aham. a empreendedorismo Esse legado eu não quero. e revitalização de áreas. Esse legado eu não quero. Revitalização de áreas para levar todo o dinheiro, você não tem como ter educação, saúde, o básico, esquece. Eu não quero ter uma... É que nem na sua casa, você fazer uma bela de uma reforma, trocar todo o piso, colocar uma cortina de primeira qualidade, Trocar a parte elétrica. você colocar móveis de primeira qualidade, não. Mas daí você deixa essa parte que não aparece muito. A eletricidade, O cano de esgoto que está ali está corroído, mas quando você colocar, não vai aparecer tão Não cedo. aparece. Vai aparecer daqui a pouco, daqui a 2, 3 dias, mas não vai ser agora. A eletricidade também relega essas coisas que não aparecem, que é o grande problema que nós temos hoje, em termos estruturais do país. Veja, um país precisa de segurança.
Segurança, realmente a pessoa possa andar na rua Sobre todos os e não aspectos, tenha o roubo, por exemplo. Que é o grande problema do Brasil é o crime patrimonial. Nosso homicídio, Guto, ele é baixo. Nossa taxa de homicídio em Santos, por exemplo, ela é menor do que em Nova York. Ela é menor do que na Europa, na grande maioria dos países da Europa. Porém, Latrocínio é alto. latrocínio Porém, roubo é muito alto. é Haiti. Que é aí que é a grande questão. Porque é o crime patrimonial. O patrimônio é que é o grande vertente do nosso crime no país. Só não vai entender quem não quer. Prende-se pouco? Não, prende-se muito. Sim. Nós temos a quarta maior quantidade de presos do mundo. E nós não temos a quarta maior população do mundo. Tem alguma coisa errada nessa conta. É desproporcional Tem desproporcionalidade. a população. E praticamente tudo que está preso hoje, praticamente tudo, tem um viés patrimonial. Pode até ser tráfico de drogas, que é um crime contra a saúde pública, mas ele é um comércio. Veja. As pessoas roubam para adquirir droga, por exemplo. Não, ele acaba o impactando. tráfico de drogas, ele vem para ser um comércio. Sim. É um comércio. São pessoas que são empresários do crime. Estão lá para comprar e vender. Comprar e vender. E tem o transporte, tem pagamento, tem banco, tem isso, tem lavagem do dinheiro. Tem toda uma cadeia, tem tudo muito bem especificado. Nós temos o crime organizado. E muito bem organizado. Muito porque bem saiu fora da regra. E tem uma lei incrível para eles. Exato. E não funciona. entendam que o crime vai se resolver no Brasil. Eu vou colocar pena de morte e vai resolver. Não vai. Você acha que a pena de morte não vai? Não vai. Porque essa é a consequência. O cara que já cometeu o crime, quiçá um dia, até a reportagem do Fantástico, no primeiro, o cara que vai ser morto, vai ver a família dele, o filho dele, vai ter aquela comoção. Aí vai ter o perdão? Não fez isso. Vai ter o perdão. Pode acontecer ou não. Ou você acha que a nossa justiça não é... Nossa Constituição não permite, primeira coisa. Mas tudo bem, Constituição. se houver uma alteração da Constituição, você acha que a nossa justiça e a nossa polícia estão preparados para produzir provas, para julgar, dando todos os direitos à defesa? Mesmo que estivessem. Com relação a isso, você está tranquilo. Resolver. Porque o nosso problema é social. É família, é educação, é instrução, é exemplo. Sim, mas a gente já não chegou num ponto que não vai isso resolver. Não vai resolver. Talvez melhore 1, 2, 3 casos, mas não é isso que vai resolver o problema. A gente sabe que experiências do mundo inteiro, o que resolve realmente, pode pegar qualquer país do mundo que tenha, a instrução vai vir antes. É que o brasileiro é complicado, né, João? É complicado. Eu já fui a favor da pena de morte. Eu já fui a favor. Quando Você tem eu cheguei à conclusão, o crime do estupro, por exemplo. Sem dúvida, mas... Por isso que eu te perguntei da justiça e da polícia. Então, porque você vai condenar uma pessoa que tem que ter 100% certeza que ela é culpada. Eu já pensei na possibilidade, por exemplo... Isso ajudaria a melhorar o trabalho da polícia, da justiça. O cara, a primeira vez, olha, o cara foi condenado por estupro que você queira, por exemplo, e cumpriu a pena dele e tudo bem. Falou que não foi ele, aquela história de sempre. A segunda vez, de novo, ele foi lá, foi preso, cumpriu a pena dele. Na terceira vez, mata esse cara, que ele é reincidente. Ele é estuprador. Ele é estuprador. Contumaz. E isso vai acontecer, sempre, no mundo inteiro. Tem um criminologista americano, que ele é bom, porque ele fez alguns livros, ele é um psicólogo, ele não é da área criminal exatamente, mas ele foi um psicólogo de vários presídios americanos, presídios particulares. Ele trabalhou em vários presídios. E ele analisou durante 30 anos os presos. O perfil de cada perfil de cada lugar, de cada presídio. O que acontecia? Olha, fulano foi preso, ele foi reinserido à sociedade e não cometeu mais crime. Então ele analisou o número em vários lugares do mundo, isso inclusive. Presídios, os melhores presídios são na Áustria, por exemplo, ele colocou isso, os melhores presídios são na Áustria. Achei que fosse na Holanda. Pois é. Que a Holanda está desativando cadeias. Finlândia, por exemplo, também que teria Suécia e tal. Mas os melhores são na Áustria. Se você vê uma foto, entra no Google e coloca lá presídio da Áustria, você vai ver que hotel 5 estrelas. É um resort. É um resort. Nas montanhas, mas nos ele Alpes. consegue ter. Mas em todos, a regra foi mais ou menos igual. O ser humano é igual no mundo inteiro. 10% dos caras que são presos, isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, estatística. Na China, na Rússia, onde você quiser. 10% que são presos não cometem novamente o crime, aconteça o que acontecer em qualquer nível de presídio. 10% eles estão recuperados. Não, eles se comovem com aquilo, eles se sentem na pele aquilo e falam, eu não quero voltar a essa situação mais. Por conta da penitência dele mesmo. Ele fala assim, preso. poxa vida, ele pensa bem, ele fala, cometi esse erro, fiz esse erro,
Ele se arrependeu. Paguei por esse erro, isso sai muito caro para mim, eu não vou mais cometer esse erro. Então ele está recuperado. Recuperado. 10%. 10% seja o melhor presídio japonês, melhor presídio americano, melhor presídio austríaco. 10% vão cometer novamente os crimes. Vão reincidir. Vão reincidir. Tá no DNA do cara. É do cara. O cara tem algum problema, talvez um dia os médicos cheguem a uma conclusão que seja uma doença, seja uma patologia, seja um problema hormonal, um problema de qualquer coisa. O cara tem um problema ali, ele vai reincidir, é mais forte que ele. Sendo ele rico, Não pobre, importa, favelado, é o cara. formado em Oxford, ele vai vai reincidir. voltar. Isso no mundo inteiro, essa é a regra. Que tem uma grande Aí nós conversa aí nós que o falamos pobre... 10% vai sair Aí tem de qualquer 20% jeito. já. Tem 20%. E os 80%? O que ele especializou foi nos 80%. Os 80% depende. Depende de várias De situações. todas as situações. Da onde ele vive, E de onde ele tudo vem, o que que você ele for faz. chegar numa conta, parece que a matemática, existe aquela questão do quadrado perfeito, daquela questão toda de você utilizar algumas regras matemáticas. Ele já conversou uma vez aqui nesse programa. Você vai ter o cara, esses 80% é que é a diferença. Ou seja, 90% você resolve. Se você tiver um presídio adequado, leis adequadas, instrução adequada, não que você na Finlândia você não vai ter crime, claro que vai. Na Austrália você não vai ter crime, claro que vai. Qualquer lugar do mundo tem crime, todo lugar do mundo tem código penal. E as penas são duras nesses lugares, inclusive. Não tem essa regalia. E aí eu quero chegar no ponto. Por que eu falei que o crime é patrimonial, Guto? Por que é patrimônio o negócio? Porque pro cara ele faz uma conta. Olha, se eu cometer o pior dos crimes, qual que é a maior pena do Código Penal? Eles sabem de cor. O artigo, o Código Mas Penal é um conhece. 57 latrocínio. Não sei se é o 57 agora. Não, vou não. falar besteira, O não 57 é roubo. assalto. É roubo. Roubo. Não lembro agora qual que é o O latrocínio. 55 é furto. Mas não é o latrocínio. Eu não vou lembrar agora de cabeça o latrocínio. Mas o latrocínio. Vamos consultar. Vamos consultar. Enquanto você está falando, eu vou O consultar aqui latrocínio nossas redes sociais. é o maior crime em termos de pena. Tá? São 30 anos de pena. Se você considerar a progressão, dá 1/6 da pena, você vai dividir 30 por 6. São 5 anos. No pior crime que existe, você vai ficar preso 5 anos. Latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. 157. Eu que tinha confundido errado. Matar para roubar. Matar para roubar. Pro nosso eu telespectador acertei e entender. achei que tivesse errado. Eu falei 157. 157, mas 157 também é roubo. Não, é o roubo. O roubo é outro, é separado, não é o mesmo. Furto é 155. É que aí, na verdade, entra o parágrafo 3º do artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Não, mas daí é o roubo. Esse é o roubo. Aí o parágrafo 3º. Se a violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 5 a 15 anos, Sim, além de multa. Se resulta em morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Exatamente. Então o que você vai ter? É o maior crime, são 5 anos praticamente. Essa conta... Essas benesses que acontecem. O roubo que no mundo inteiro é gravíssimo, aqui não é. E que a Aqui pena, o cara fica 9 consequentemente, é meses pesada. preso, Guto. E ele sabe disso, né? Eles sabem. O cara fica 9 meses preso. Quer dizer, ele compensa roubar. Ele faz a conta, ele fala, mas se eu roubar tanto, dificilmente vão me pegar. Se me pegarem, eu vou dar um jeito. Dos que foram investigados, tanto até vai conseguir prender. Se prender, e aí, vai ser pouco tempo. Veja que o nosso programa vai chegando numa volta ao início. Você falou, se roubar, ele faz a conta, ele pode roubar. Ele faz a conta. E aí o político faz essa conta também. Também, porque é patrimonial, é crime patrimonial de novo. Renan vai pensar. Vai! Né? Eu vou roubar, Vai, porque ele faz essa conta. E, olha, eu não quero ser pego, mas se eu for pego, a conta é pequena. O risco é pequeno de ser condenado, julgado, é pequeno. Se der tudo errado... Se mesmo assim der tudo errado, é pouco. Eu renuncio. É pouco, exatamente. Então, o exemplo vem de cima. Quando um presidente do Senado vai e não assina um oficial de justiça, não recebe oficial de justiça, o pior é não receber. Eu podia até falar, olha, recebeu a pessoa e fala assim, olha, não vou assinar.
É um direito dele. E até dialogar, argumentar isso, porque Não, eu não o quero oficial de assinar, justiça eu ele me faz nego- um eu me nego a relatório. assinar. Ele faz um relatório do Sim, que eu aconteceu. me nego a assinar. Por quê? Porque eu não quero assinar. É um direito meu. Pode? Pode. Pode. Ninguém vai colocar lá sobre uma polícia, assina e eu dar um tiro. Não tem essa história. Pode. Já está citado. Ponto. Acabou. João, num país em que... Tanto é que ele não foi no Congresso, não foi no Senado. ele não... Ele aceitou a Sim, ordem, sim. né? Ele ficou recluso. Mas foi um desprestígio muito grande. O que a gente pode tirar de lição disso, então? Que no Brasil continua valendo a pena roubar? Esse é o problema. Então, o que acontece? Roubo de carro, roubo de cargas, o roubo à mão armada, roubo Roubo em celular. geral. Esse roubo todo, mais os peculatos, que são esse roubo ao patrimônio público, que é furto ao patrimônio público, na realidade, porque não é sobre a Grave ameaça. grave ameaça. Então, isso tudo, ele gera uma sensação de impunidade muito grande, e as pessoas, eu vou te contar um caso agora, tem uma senhora que é empregada doméstica, eu conheço, uma pessoa simples, mora numa comunidade, está lá fazendo a reforminha da casa dela, tudo é irregular, claro que é irregular. Foi lá Morar... Não é Santos, é uma outra cidade. Morar em Aqui perto. em locais assim não é. E foi lá O Juvenal Antena? foi lá um fiscal da prefeitura Ah, não, Juvenal e cobrando R$300 dela de propina. Para ela poder continuar num Pra ela lugar continuar. irregular, que ele Se deveria... o Estado chega nesse ponto, sabe? Uma pessoa cometer um crime como esse, que é um crime grave, sério, um oficial, um fiscal de obras, Um agente público, cobrar de uma senhora que está ali numa situação difícil, fazendo Já- obra é, errada, tudo que tudo já errado. tá cobrando de quem não tem, né? De quem não tem R$300? Ela me perguntou, de que eu faço? Eu falei, não sei. Essa é um exemplo de que é uma pessoa que está completamente desprotegida. Claro, claro. Do- Aí do- o que ela faz? Ela sabe o que ela vai fazer. Ela vai procurar o líder da comunidade dela. Aí sim ela vai que procurar Juvenal Antena, Que vai procurar um vereador que foi apoiado pela comunidade e falar, olha, que permitiu, igual até que manda- facilitou essa invasão. sim, fala pro fulano, nem sei se é invadido ou não, mas é uma comunidade... irregular, tá cometendo alguma provavelmente, irregularidade. é. Vai lá, fala pro cara não fazer mais isso. É isso que vai acontecer. E esse problema é um problema sério no Brasil. A corrupção está enraizada em todos os pontos. As pessoas acham relativamente normal e natural acontecer esses problemas. Furar fila, por exemplo. Né? Aí eu acho que tem uma outra questão. Aí é uma questão mais de educação. Mas aí são, É uma são pequena essas corrupção, pequenas, mas não é são uma essas pequenas corrupção. coisas que vão desaguar nas grandes, eu acho. Também, eu acho o cara que está começando ali a pichar um muro ou usar uma maconha já começa ali a entrar num lado, mas todo mundo comete pequenos deslizes. Claro que a lei vai ser mais rígida ou não com um, com o outro, mas cometem. Mas eu digo assim, o que prejudica muito é justamente essa questão de estar afrontando o dinheiro público. Vamos pensar no dinheiro público. O dinheiro privado a gente consegue resolver. Tem mecanismos mais simples de resolver. Você está furando fila, por exemplo, vai lá, o outro reclama, é uma coisa mais... O cara tira da tem fila. aquela questão toda. Eu falei pelo procedimento realmente. Não, Olha, essa eu furo proporção. fila, eu sou melhor que você, a gente acaba desagando, não um sabe com quem conceito está de educação. falando. Normalmente essas pessoas foram educadas por pais que achavam isso natural. Ó, E quanto que você quer colocavam para isso deixar como eu natural. entrar por aqui, para não pegar fila, ou Sem dúvida. para eu ter um lugar Sem melhor? dúvida. Mas existe também a questão de necessidade, viu, Guto? Estou falando do furar-fila de uma questão, mas é muito comum a pessoa, por exemplo, uma necessidade, cometer atos impróprios. Por exemplo, a pessoa precisa de uma vaga num Numa hospital. Ela vai procurar fulano, ciclano, beltrano. Ela precisa de Ela vai procurar o vereador que não tem essa função, que não tem, mas que vai querer. acabar Então, são dando atos uma impróprios, volta. porque aquilo se cria daquela É forma. o sistema. Olha, eu estou tendo um problema de enchente na minha rua, eu quero que dá um jeito nisso aí, vamos lá e tal. Não era para acontecer aquela enchente na rua dele. Mas ele vai tentar com alguém que resolva. Porque já devia ter alguém do serviço público Que resolvesse isso pra atento a ele. isso Não te nem procura. e que fizesse a Não limpeza. te nem procura. Porque ele já está tão descreditado nessa questão toda. Ah, você vai ter que entrar com requerimento. Liga pro fulano, lá pede para Fala na associação de bairro Esse para ver negócio se... da obra, por exemplo, é a coisa que mais acontece. Nós temos um código de obras hoje extremamente restrito. Engessado, né? O que você for fazer, eu vou falar uma coisa para vocês. O que você for fazer de obra, o que você for fazer, Você já está você se está errado. especializando em obra. Você está errado. Porque ou você vai ferir o Código Municipal de Obras, ou um Código Federal de Acessibilidade, ou um Código de Bombeiro, ou um Código de Tombamento. Porque a grande maioria dos casos comerciais, principalmente,
No centro, então, é impossível. No centro de Santos, é impossível você fazer uma obra que atenda a tudo. Você sempre vai estar irregular. Sempre. Ah, por quê, João? Não pode falar isso, que é isso? Não, é assim. Se você colocar e fizer uma obra num prédio, tem tombamento já de tamanho, de fachada, de telhado, que é o comum ali no centro, você tem que ter uma porta de tamanho X, e é originalmente de tamanho menor do que deveria para acessibilidade, ou tem um degrau que você não poderia, ou tem você precisa de fazer um elevador interno num lugar que não poderia, que não teria possível. No final das contas, ou você não consegue bombeiro, tanto é que você vê o que você vê de imóveis abandonados no centro de Santos. Abandonados no sentido, continuam sendo caros, estacionamentos irregulares, ali o cara faz o estacionamento. Quem não viu isso ainda? Pega um bonde, o bonde, que era para ser um lugar bonito, turístico, prazeroso, e dá uma volta com aquele bonde. O que você vê é prostituta ali na frente, tráfico de drogas, claramente. É feio andar com o bondinho, sabe? Eu acho uma ideia sensacional, ter o bondinho, um lugar Poucos turístico. lugares são bons para se... Mas Poxa, a maioria do trajeto... A maioria do trajeto é feia. E nós estamos perdendo dinheiro com essa questão da corrupção, nessa questão da falta de punição, nessa questão da falta de segurança. Nós perdemos muito dinheiro. As empresas não vão para países inseguros. As pessoas não vão fazer turismo em lugares inseguros. As pessoas evitam lugares inseguros. As pessoas boas saem do Brasil e vão morar lá em Miami, ou morar em Portugal, morar onde for. Quantos amigos nossos já não fizeram isso? Exatamente. Guto? Por quê? Porque não querem mais. Cansaram, né? Cansaram. Então nós temos um limite no Brasil que ou dá certo agora, a gente passa limpo esse país de uma vez, ou nós vamos amargar muitos e muitos anos com problema. Eu acho que o que está acontecendo agora, com toda essa parte negativa de você ver esses acordos de relação, é sensacional. Porque realmente a verdade está vindo à tona, né? Eu não né? quero repetir o que um ex-presidente falava, que nunca antes na história desse país aconteceu dessa forma, mas isso é sensacional. Está tendo punição para quem nunca foi punido. Já é um começo, então? Será que alguém, no ano passado, nós estamos na virada do ano, aqueles que fazem aquelas previsões, olha, que Eduardo Pai Cunha, João Vilela. Pai Eduardo Cunha vai ser preso, tal, até o final do ano. Ninguém falaria isso. A própria Dilma ia ser retirada. Existia Impossível. Vamos ser sinceros, o país melhorou muito. Mas ainda precisa melhorar muito mais ainda. A base está podre. Mas já está sendo limpo a parte de cima. Um pouco mais. Falta muito? Falta muito. Mas até agora, você pega a família Odebrecht, o avô fazia dessa forma, o pai fazia dessa forma, quando chegou no neto, essa fórmula não deu certo, a mesma fórmula. E sempre foi a fórmula que deu certo para eles. Não deu certo agora. Por que não deu certo? Porque começou uma carreirinha ali de um negócio, começou a puxar um novelinho de lã, e foi indo, puxando o fio, e quando você viu, era aquele estrago. Estava todo mundo enrolado. Começar num lava rápido, num posto de gasolina, em Brasília. E aí um doleiro que tinha participação nesse posto, que é o Alberto Youssef, que lavava o dinheiro para os deputados, é puxado lá, vai preso, e ele resolve falar e tem a delação, e o Ministério Público cai num juiz que é um pouco mais duro, que está com a função dele. Nada que ele fez ali não está fora da função dele. Todo juiz deveria ser assim, dessa forma. Cai no Ministério Público mais duro, e aí você consegue puxar esse novelo todo e chegar nessa situação do país. João Vilela, muito obrigado. Obrigado a você. Faltou tempo para a gente tentar entender o nosso país, mas a gente acha que termina o programa com um pouco mais de otimismo. Muito obrigado, telespectador, pela audiência. O TV com Debate volta na próxima edição.